Mais um É Daqui no Ar, eu aqui, você aí, nós juntos fazemos esse programa que é focado em trazer as pessoas que fazem a cidade acontecer, que fazem a cultura, a arte e principalmente a economia da cidade acontecer. E eu trago aqui comigo o Diego Damasio, que é arquiteto, mas ele já fez de tudo na vida e é um artista, na verdade. E um dos assuntos que me trouxe, ou melhor, que me fez trazê-lo aqui, foi justamente a arte em vitrais, que ele conhece bem. Muito obrigado pela sua participação aqui, Diego. Muito obrigado pelo espaço, né? Muito prazer estar aqui participando do programa. Vamos começar falando como é que você foi para a arquitetura, por que você escolheu arquitetura? Arquitetura, então... Você fez aqui na Uneduc, é isso? Isso, aqui na Uneduc, em Indaiatuba mesmo. Assim, desde criança eu sempre gostei, né, de mexer com mapas, eu gosto muito de mapas. Olha isso. E eu lembro, tipo, uma das primeiras memórias que eu já tive, assim, de infância, que na escola que eu estudava, no corredor, assim, para as salas, tinha aqueles mapas que o pessoal deixava, né, mapa do estado, do Brasil, da cidade, e eu ficava horas olhando para esses mapas, porque eu gostava mesmo, né? Aí isso foi juntando uma coisa com a outra, que eu gosto de desenhar, eu gosto muito de artes em geral, né? E alguns anos atrás eu resolvi, né, por influência de um amigo meu, né, por indicação dele, prestar o Enem para tentar fazer uma faculdade. Aí com a nota do Enem eu consegui, né, uma bolsa de estudo, daí eu fiz a faculdade com uma bolsa, né? Que legal. Você tem talento, a gente percebe que você tem talento para desenho. Eu vou pedir para o Rodriguinho colocar aqui algumas coisas e você falar para mim um pouquinho. O que é esse trabalho que nós estamos vendo aqui, que é uma aquarela, o que é? E esse aqui é uma pintura em tecido, é uma camisa. Ah, é? É isso, é uma capa do CD de uma banda, nessa banda Marillion, que foi uma encomenda que eu peguei de um amigo meu que gosta, né? Eu fazia esses tipos de desenho. E você faz na mão, ali na unha, não tem tela, nada? Não, esse aí foi tudo na mão, Aí eu até deixei ali os pincéis, as tintas do lado, né, pra você ver. Que bacana. Essa é uma camiseta. Aí, olha, isso aí é Isso é um mosaico feito com cereais, arroz, olha isso. Ração de gato, cachorro, macarrão ali no chapéu. É o Van Gogh, né? Van Gogh. O ator. Versão cereais. Versão cereal. Isso foi um trabalho que eu fiz pra faculdade, né? Porque durante o curso a gente faz bastante projeto, trabalho, coisas isso. lá. Aí isso foi um trabalho que o professor passou pra gente e eu resolvi fazer com cereais. Legal. E aí, opa, essa aqui é o Jimi Hendrix? Isso, é o Jimi Hendrix e o Jimmy Page, né, do Led Zeppelin. Isso era num bar que tinha aqui na cidade, chamava Plebe Bar. Aí isso é uma pintura... Um muro, é uma parede, aliás. Isso, é uma pintura em parede. Tem, acho que se eu não me engano, 3 metros de largura por 1,5 de altura. Olha, rapaz, que fantástico. Aí isso é pintado com tinta latex mesmo, de parede. Caraca, que bacana mesmo. Eu achei que, na verdade, isso aí fosse um pôster, alguma coisa, mas olha, muito bom mesmo, bem... E eu gostei do estilo, porque, aliás, é um traço que eu gosto muito, que ele não é aquela coisa perfeita, não é aquele... como se fosse uma fotografia, alguma coisa. É mais orgânico. Mais orgânico, né? Estilizado mesmo. Eu acho que fica muito bonito, até porque de tão bem feito que tá, você bate o olho e já reconhece do que se trata. Então eu acho que isso é uma coisa que me chamou bastante a atenção. E aí, Rodriguinho, esse aqui é uma aquarela. Isso é uma aquarela, é a igreja do Carmo. É de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. Lá de Ouro Preto. Aí isso eu fiz baseado numa foto, né? Peguei uma foto na internet, aí observando a foto eu fiz, porque eu estava aprendendo a técnica de aquarela, daí eu fiz para... Quando eu estive em Ouro Preto, eu me lembro de ter passado nessa igreja, e eu não me lembrava se era a igreja da Candelária, a igreja qual era o santo, mas eu me lembro bem dessa igreja porque eu fiquei parado bem na porta. Porque ela é uma bem famosa, uma das mais famosas lá de Ouro Preto. Porque no dia que eu estava lá, inclusive estava tendo um casamento, e eu estava descendo a rua aqui, eu parei para ver o movimento na frente da igreja. Bacana. Muito bacana. Fez para faculdade também? Não, esse foi para praticar mesmo, pessoal. Praticar, Tá. E aí, o próximo agora... Agora, essa foto aqui, nós já estamos entrando aqui na área da arquitetura. Nós estamos mostrando aqui uma casa, é uma casa antiga, acho que é uma das mais antigas de Indaiatuba, que fica ali na rua Augusto de Oliveira Camargo, descendo da igreja matriz da Candelária, no sentido Hospital Augusto de Oliveira Camargo, no primeiro quarteirão, à esquerda,
Eu me lembro que, inclusive, essa casa ao lado aqui, amarela, que foi demolida, era da mãe do seu Geis, aqui da Rádio Jornal, do antigo diretor da Rádio Jornal. É a mãe do seu Antônio Reginaldo Geis, que morava naquela casa ali. E essa casa é uma casa tão antiga quanto, de 1800 e bolinha, se eu não estou equivocado. Que por ter falecido, acho que o último herdeiro da família, a casa ficou abandonada e os drogaditos, né, essas pessoas que acabam se drogando, acabaram tomando conta da casa, invadindo a casa e depredaram totalmente a casa. Ficou terrível, tanto que a prefeitura foi obrigada a ir lá e botar tijolo em tudo, vedar a passagem. Então tá lá um prédio histórico, mas depredado e abandonado. E aí, o que você fez com esse prédio aqui? Você fez uma proposta de modificação da fachada? Não, na verdade, esse prédio, ele foi o meu tema do meu TCC, Ah, que eu concluí agora o ano passado, né, tá. a Faculdade de Arquitetura. E no tema do TCC eu propus a restauração, né, dessa fachada, Aham. como você disse, só que também no TCC a gente precisa criar um projeto e dar um novo uso para o lugar, né? Tá. Eu não posso só restaurar. Aí nesse... Vamos ver como é que ficaria o projeto, a concepção que ele fez. Olha só. Olha que fantástico, coisa linda. Gente, para quem está só vendo, né, não está nos vendo e não ouvindo apenas, porque você pode estar ouvindo o podcast, é totalmente uma fachada revitalizada, harmônica, preservando os traços originais, em fundo praticamente cor-de-rosa, com detalhes em branco, a parede cor-de-rosa e as janelas, as portas. Eu não sei como é que chama esse detalhe aqui em cima, também todos em branco. De emblema, moldura. É uma moldura, né? Em branco aqui, ficou fantástico. Agora, desculpe, não quis te interromper, mas já interrompi, agora você continua. Qual é a proposta de uso do espaço? Então, na fachada original, eu procurei manter, né, as características originais, porque é a parte mais bonita da casa, né? Então, eu não quis mudar essa parte. Só que a proposta é criar um centro cultural, utilizando a casa como se fosse uma espécie de museu parecido com o casarão, e na parte dos fundos criar um novo prédio que conversa, né, com esse prédio antigo, que ali teria movimentações para você criar ambientes de fazer um centro... música, teatro. Isso, música... atividades artísticas, assim, vai ter um teatro também, né, uma espécie de Então é auditório. enorme desses terrenos aí, é gigantesco, né? Isso, e na proposta é que eu só mandei essa foto, mas a ideia original é também usar o terreno do lado daquela casa que o senhor comentou que era da mãe do seu Geis. Isso, como ela também está desocupada, então no terreno do lado, criar uma praça, né, que a pessoa pode usar. Fizesse uma integração com a casa. Exatamente. Boa, excelente ideia. E na foto dá para ver que eu mantive as características Você chegou originais. A entrar na casa? Entrei, eu tirei fotos de todos os cômodos. Como é que a casa está dentro? Está bem deteriorada também? A parte estrutural, ela tá boa. Tá boa. A parte dos forros, grande parte dos cômodos, nos quartos principalmente, ela até que tá bem conservado, mas a fachada principal, os quartos ficam virados para a rua, porque ele teve um problema no telhado que tem uma infiltração. Aí ali tá bem zoado, tem que trocar. É uma pena, né? É uma pena. Mas com o trabalho de restauração, acredito que dá para trazer a casa de volta, assim, se tiver um investimento, né, um pessoal que queira trabalhar nisso, dá para restaurar, sim. Bacana. Bom, e o Diego, ele também já trabalhou com N outras coisas aqui na cidade, né? Quando você é de São Miguel Arcanjo. Isso, eu sou de São Miguel Arcanjo, uma cidade interior aqui de São Paulo, próximo de Sorocaba. E aí você tem família pra cá e veio. Isso, faz... Agora tá indo para 17 anos que eu moro aqui em Indaiatuba. E já trabalhei de cozinheiro, já fui... eletricista, ajudante de pedreiro. E uma das coisas que eu trabalhei é os vitrais que você comentou. Agora vamos lá. As pessoas sabem, eu sou de Itu. E lá em Itu, isso é uma coisa que tem muito nas igrejas, são os vitrais, né? São coisas antigas, verdadeiras relíquias. E eu acabei de saber aqui com ele que ele veio trabalhar
por causa desse talento dele, por arte, de desenhar e tudo mais, ele acabou sendo contratado por uma empresa aqui de Indaiatuba que faz vitrais. E ele fez vitrais por várias cidades do Brasil aí. Conta para nós essa sua experiência, como é que foi? Foi bem legal também. Quando eu trabalhava num desses vários lugares que eu trabalhei numa lan house, né? Aham. E nessa lan house eu conheci um rapaz que ele sempre ia fazer umas impressões, né, para a empresa dele, que tinha umas imagens de vitrais. Aí eu achei interessante, porque eu acho bonito, eu sempre gostei, né, dos vitrais. Eu resolvi perguntar para ele, né, por que aquelas imagens e tal. Aí ele falou que ele tinha empresa, que ele imprimia porque ele fazia o projeto, depois tinha que fazer ampliação no tamanho Normal. normal, só que ele fazia as impressões pequenas para mostrar para os clientes e tal, para depois aprovar. Aí eu achei bacana e falei, daí que eu contei para ele que eu também gostava de desenhar, que eu tinha esse talento e tal, e ele se interessou, passou o contato dele para mim. Aí a gente marcou de conversar, fui lá na fábrica dele, conhecer. A fábrica ficava onde? Ficava no Distrito Industrial ali, Distrito. isso, no Campresse Joia ali. Aí no começo eu não tinha não tinha conhecimento na área, né? E ele falou que lá na fábrica tinha o artista responsável por isso, ia passar as técnicas para mim. E com o tempo eu ia pegando jeito e tal, porque o interessante do vitral, porque quando a gente desenha em qualquer outro material, Superfície. isso, por exemplo, no papel, na parede, qual que é a técnica que a gente emprega? Você desenha e cria sombras, né, que vai dando volumetria e tal. No vitral é o efeito contrário. Você tem que criar luz, porque você, por exemplo, você desenha no vidro e você tira a luz para fazer a transparência. Então você meio que trabalha com o inverso do que normalmente trabalha no papel. Gente, que legal, olha Aí, que coisa. tanto que a gente trabalhava numa mesa de luz, você coloca o vidro transparente na mesa de luz, né, aquela que ilumina por baixo, daí você desenha em cima, você cria a sombra e você vai removendo a tinta onde você quer que a luz passe e deixa onde você quer que ela fique. Então, Bacana. Agora, uma outra coisa, e os contornos, eu me lembro que lá em Itu, nas igrejas que eu conheci, algumas faziam os contornos, eles eram feitos em estanho. isso é de chumbo. Chumbo, né? Chumbo, É feito em chumbo. E você faz todo o desenho, todo um trabalho, é muito interessante isso aí. Até porque eu me lembro que nos anos 80, eu conheci, fiquei amigo de uma pessoa muito querida em Itu, chamada Marta Rocha Milhardo, e ela era uma artesã, que ela trabalhou um tempo em Minas, voltou para Itu, que a família é de Itu, e ela se especializou em vitrais. Então ela fazia pequenos vitrais, ela restaurava alguns vitrais, e eu me lembro dela falando sobre essa questão do chumbo. do chumbo, não do Isso. estanho. Ele vai estanho também porque ele é soldado, né? Você é o Ah. perfil de chumbo, daí como são pedaços, né? Depois você tem que soldar, você solda com estanho. É estanhado mesmo. Então eu não tô tão Sim. fora do conhecimento. E é uma arte realmente fantástica, porque você conseguir representar num pedaço de vidro, né, uma arte, e agora que eu fiquei sabendo que não é nada parecido com o que a gente vê no normal, que você faz e cria sombra. Lá você tira a sombra, Você cria luz. cria né? luz, quer dizer, completamente diferente do que eu imaginava. E são técnicas milenares, né? Porque vamos combinar que o vitral é uma coisa muito antiga, é uma coisa que não se faz hoje, é difícil encontrar quem faça. Manual assim no Brasil tem poucos. E exatamente, ele é muito antigo. Tanto que a técnica usada hoje é a mesma da Idade Média, não mudou. É mesmo? Os pincéis, tem um pincel que ele é de pelo de texugo, que você só encontra importado, não acha aqui no Brasil. É caríssimo, na faixa de R$1.000 o pincel. Uau! Só que você usa só um para a vida toda, né? Então é caro, mas é um investimento que você faz uma vez só. E esse pincel ele serve para, por exemplo, quando você vai pintar um rosto, vai criar um rosto, né, do personagem. O vidro, como ele é muito sensível, a hora que você passa o pincel, ele deixa marcas no vidro, né? E fica feio essas marcas. Então você tem que dar um jeito de tirar. E esse pincel de pelo de texugo, ele serve só para você tirar essas marcas. Você passa ele por cima do vidro, daí ele deixa a pele lisa, a pele lisa, a superfície lisa. Exatamente. Caramba! E esse pincel de pele de texugo, ele é usado na Idade Média e é o mesmo usado até hoje.
Que E já impressionante. tentaram outras técnicas, outro tipo de pelo sintético. Outro bicho. E não, é só ele. Ele é parecido com aquele... Sabe aquele pincel que o pessoal usa pra barbear? Sei, que é redondinho? É o mesmo pelo daquele pincel. É o mesmo princípio. É. Que interessante. Olha aí, vivendo e aprendendo. Né? Nada como a gente conhecer essas técnicas que vão passando de geração após geração e não mudam, né? E hoje nós estamos numa época extremamente digital e não tem ainda o que substitua o bom e velho pincel de texugo. Não criaram nada novo ainda. Gente, é muito interessante. Gostei muito de saber disso. O Diego, gostei muito da sua participação aqui. Até gostaria que você voltasse uma outra oportunidade para a gente falar mais sobre esses vitrais, trazer amostra, se possível. Sim, na próxima eu posso tentar trazer alguns vídeos do processo, de como é feito. É bem interessante. Pra gente conversar e poder as pessoas poderem ter uma melhor noção disso aí que você está trazendo, tá falando sobre os painéis e os vitrais. Tá certo? Mais uma vez agradecido. E você aí de casa, a gente se vê no nosso próximo encontro. O Diego Damasio agora é daqui.